Estamos aqui com o pastor Edivan. Edivan de quê? Qual é o seu sobrenome? Edivan Nunes dos Santos. Nunes dos Santos. Tem santo já no nome já. Já tem o seu santo 2 vezes. Então, como a gente estava conversando no início do programa, a ideia é fomentar como que a igreja, principalmente a PIB Piraquara, impactou na sua vida. A gente conversou com o pastor Marlon, que era o pastor da juventude, e também o líder do Ministério de Ensino, né? Eu sei que o senhor também é líder do Missões, né? Então eu queria saber o que te levou para Missões, como que o senhor chegou aqui, o que te trouxe aqui, como que o senhor conheceu a igreja. Fique à vontade. Na verdade, Missões é a minha vida. O motivo do meu chamado, na verdade, é Missões. Eu respiro Missões desde quando eu me converti, né? Isso há 34 anos atrás. Então já estou lá, e aí eu impactado com alguns missionários, a história missionária. Na verdade, minha paixão por missões começa lá na embaixada, né? Antes mesmo de me converter, eu já estava estudando a vida de grandes missionários, né? E a partir desse momento começou a incendiar o amor por missões. Quando eu me converto, um ano depois de estar frequentando a embaixada, eu já conhecia a vida de vários missionários batistas, né, outros missionários de outras denominações, e aí acabei conhecendo alguns desses missionários que eu admirava, né? Nossa, que legal. Fiz uma lista ali, né, dos meus heróis na fé. Mentores, né, quase que. Eu fiz uma lista dos meus heróis na fé, e eu tive a felicidade de conhecê-los ainda vivos, né? Alguns deles, não, todos eles. A minha lista eu consegui conhecer todos eles, um pouco mais e outros um pouco menos, mas conheci todos eles pessoalmente. Teve experiências internacionais assim, tipo? Não foi, só foi por aqui mesmo. Missionários locais, missões nacionais, missões estaduais, alguns missionários assim. Mas conheci missionários que atuam em lugares mais distantes, né? Fora do Brasil, mas essa minha lista de heróis na fé. Nossa, que legal, cara. Que maneiro. São missionários brasileiros, né? Missões nacionais, missões estaduais. Pô, que legal. E como é que foi a sua vida da Bahia para cá? Como é que foi para aqui para o sul? Você saiu de lá, foi para algum lugar, veio direto para cá? Como é que foi essa trajetória? Eu pastoreei durante 5 anos e meio uma igreja lá no sudoeste da Bahia, né? Na Serra dos Gerais, uma cidade chamada Brumado, a segunda igreja batista missionária ali em Brumado, e entendendo de Deus que o nosso tempo já tinha passado ali, a gente resolveu, como Kézia, minha esposa, já era concursada aqui na prefeitura de Curitiba. Então foi um incentivo também e aí ela estava licenciada e nós decidimos vir, né? Porque na verdade o meu intuito inicial era ter um ano sabático, né? Ficar tranquilo um tempo. Sim. Mas direcionado por Deus, quando eu cheguei aqui na igreja, né, isso há 3 anos atrás, final de janeiro, início de fevereiro do ano 2000, nós começamos a falar do nosso propósito, da nossa experiência, com o pastor Josavia, com alguns irmãos. Aí surgiu o convite, né, para que a gente pudesse também estar aqui. Igreja Somar. E nós viemos, entendendo que foi da vontade de Deus também, participar da igreja também como no ministério pastoral. Sim. E como que isso impactou assim na sua vida? Como você veio do ministério, né? E quais foram as diferenças? Você enfrentou desafios? Como é que foi essa mudança cultural? Porque eu também não sou daqui do Paraná, eu vim do Rio de Janeiro. Só que eu vim, era criança, eu vim com os meus pais para cá e eu senti um embate cultural muito grande. As pessoas daqui, elas são um pouco mais reservadas, se demoram um pouco mais para fazer amizade e tudo mais. E eu acredito que lá para cima, lá para Bahia, né, de onde você veio, deve ser parecido. Como é que foi esse embate aqui para você, essa diferença assim, cultural? Ainda impacta um pouco, né? Porque na Bahia é festa, né? Exato. Apesar a turma é muito mais, até demais, exageradamente. Muito. Né? A gente vai para a cozinha, né? No primeiro dia da comunhão a gente entra para a cozinha e vê na panela. Aqui é mais reservado, de fato. Sim. Mas mesmo assim eu me senti bastante acolhido. Eu esperava, inclusive... Você tem uma expectativa negativa. Uma expectativa muito diferente do que eu fui.
Então eu fui bem acolhido aqui. Pessoas, eu encontrei aqui na igreja uma família de verdade, né? Alguns irmãos que eu quero levar para a vida, né? São mais chegados, né? Amigos mais chegados que irmãos. Eu fui bastante acolhido. O pastor Josavias tem sido, né, o meu pastor durante esse tempo. Nós temos dividido muita coisa interessante juntos, orado juntos. A experiência do colegiado para mim também é uma novidade, né, porque eu venho de igreja, pastorei 2 igrejas e fui missionário em uma igreja, né? Então é o meu 4º ministério aqui, depois de consagrado ao ministério pastoral. Mas é o primeiro com colegiado, né? Como missionário eu era o presidente e o líder da igreja. Exato. Quando eu fui para uma congregação da igreja, da minha igreja lá na cidade de Ipipeba, mas eu também fui como pastor presidente e logo emancipamos a igreja, né? Emancipamos, foi um ano depois de a gente estar ali, a congregação foi emancipada da igreja, então passei a pastor presidente, mesmo não sendo ainda a igreja formada, era uma congregação bastante dependente, né? da igreja sede. Passei depois 5 anos e meio na cidade de Brumado também como pastor presidente e único pastor da igreja, né? Então essa questão de você dividir o ministério pastoral também divide a preocupação. É uma experiência bem interessante, né? Sim. Alguns desafios, mas também algo bem interessante. Tanto que nós nos reunimos toda semana, os pastores aqui, a gente tem um ministério pastoral, a gente divide as cargas um do outro, né? Ora uns pelos outros. Isso para mim é um negócio bem interessante. Legal. Então você se sentiu abraçado mesmo? Sim, bastante. Tanto pelos pastores quanto pela igreja, né? Tanto os pastores que continuam, como o pastor Carlos também, foi bem recebido. Que legal, cara. Com bastante carinho, graças a Deus. Cara, e o que é, né, assim, falando de uma maneira mais leiga, assim, o que é a missão, o que o senhor entende por missões, como que tem sido a sua... o senhor contou um pouco da sua trajetória e tudo mais, mas eu queria que o senhor fosse um pouco mais profundo nisso. Quais foram as suas experiências com missão? O que você entende como missão dentro da igreja? Enfim, eu queria que você falasse mais sobre isso, que eu acho um assunto muito legal e um assunto que está muito em voga atualmente, porque a gente tem aí Antigamente a gente falava muito sobre ir para a África, fala muito sobre ir para a Ásia, né? A gente ainda precisa ir, mas eu estava vendo esses dias que a própria Europa está começando a sofrer muito com isso, né? E uma pergunta que eu acho, uma coisa que eu sempre quis perguntar para alguém que está dentro desse universo de missões, assim, até mesmo que o senhor falou, existe assim não sei explicar, mas existe uma diferença assim de que as pessoas têm. Por exemplo, se eu falar que hoje eu vou para Etiópia, eu vou para Ruanda, eu vou para algum país da África, eu vou levar a palavra do Senhor, né, falar de Jesus e tudo mais, tem o mesmo peso de eu falar que estou indo para a Espanha, por exemplo, que estou indo para Portugal, falar de... Será que existe uma espécie de não sei, um preconceito assim sobre essas pessoas, sabe? Porque eu sinto que existe isso, sabe? Mas ir lá para a África ninguém quer ir, não sei o que, sabe? Existe isso, assim, eu sempre quis perguntar isso para alguém que está dentro. Rapaz, e falando em missões mundiais, eu acho que é o contrário, né? Algumas pessoas acham que a Espanha não precisa ser evangelizada, apesar de que eu acho que a Espanha hoje é menos evangelizada do que... Caraca, olha aí. Uma visão diferente. Infelizmente, que alguns outros lugares que já estão sendo bombardeados com o evangelho ali, apesar de que a resistência ainda é muito grande. Sim. Mas assim, nós temos... quando se fala em missões, e a gente vai olhar para a Bíblia, e quando nós olhamos para Atos 1:8, que é a grande comissão descrita por Lucas ali, quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele vai dizer: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, toda a Judéia até os confins da terra. Eu entendo missão assim. Eu não vejo muita diferença entre a missão aqui no bairro de Piraquara, né, quanto a missão lá
no Oriente Médio, por exemplo. Sim. O desafio, talvez, de ir para o Oriente Médio, onde uma pessoa é perseguida e às vezes até mortos, né? As pessoas são mortas ali, de que um país onde tem liberdade religiosa, que é o Brasil. Mas o desafio de falar de Jesus é tão importante lá quanto cá, né? Às vezes a igreja não entende isso. Mas voltando aqui, o que é missão, na verdade, é você falar o Evangelho. Agora eu entendo que existe os missionários que ficam, né? Os membros da igreja, todos nós somos missionários. Todos nós fomos comissionados a sermos missionários. Jesus, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura. E quando fala todo mundo, ele fala todo mundo mesmo. Inclusive, quando a gente ouve essa história de todo mundo, a gente pensa lá fora, lá na África, como você falou, lá na Espanha. Mas aqui Piraquara é todo mundo. O quintal, nosso vizinho, nossa casa é todo mundo. Está dentro do mundo, né? Está dentro do mundo. Então, na minha concepção de missões, existe os missionários que realmente, homens e mulheres que Deus escolheu para uma missão específica, ou quer seja lá na África, que seja na Espanha, que seja aqui nos lugares mais difíceis do Brasil, a gente entende como missões para abrir campo, né? E a gente sabe que no Brasil ainda existe muito campo, muitas cidades. Aqui no Paraná é um desafio muito grande. Não chegou ainda. É um dos estados menos evangelizados pelo povo batista. Você sabia disso? Aqui no caso. No Paraná. No Paraná. É um dos estados que com menos presença batistas na cidade. É muito concentrado aqui na região metropolitana. No Campos Gerais também. Exatamente. Mas nós temos uns desafios grandes aqui de pregar o evangelho no nosso estado, Paraná. Talvez uma das coisas que enche o coração ainda, a minha mente, para permanecer aqui, um sonho de evangelizar, de alcançar essas pessoas. Eu fico pensando assim, o tamanho de Piraquara, né? Uma cidade de 130 mil habitantes, pouco mais de 130 mil habitantes, nós temos muitos bairros, é uma cidade, eu costumo dizer que é muito espalhada, né? Nós temos muitos bairros dentro da nossa cidade que ainda não tem uma presença batista, ainda não foram evangelizados com o trabalho batista ainda. Então é um desafio missionário aqui. Como eu falei, nosso estado é um desafio missionário, nossa cidade é um desafio missionário para ser pregado o evangelho. Como eu falei, existem missionários de missões estaduais, e aí eles vão pregar o evangelho lá. Mas tem os missionários que ficam, somos nós. E eu tenho ainda essa paixão por missões. Então a gente está começando aqui na igreja com o desafio missionário de abrir novos PGMs, né? Nós já temos 4 e a gente está querendo mais. Está expandindo. Porque nós entendemos que a nossa cidade também precisa. Ardor missionário aqui na nossa cidade, para que a gente possa alcançar o mundo. Primeiro alcançar os corações aqui dentro, incendiar os nossos corações aqui dentro, para depois ir para fora. Pô, isso é muito legal, cara. E eu assim, eu venho de uma igreja, olha só, minha trajetória é bem doida assim nesse sentido, porque eu nasci na Igreja Assembleia de Deus, que tinha assim uma capilaridade muito grande, principalmente lá no Rio de Janeiro, onde eu morava. Lá na Baixada Fluminense, assim, tinha uma capilaridade muito grande. Eles conseguiam chegar em muitos lugares, assim, e tinha muito esse compromisso da missão local mesmo, assim, de ir lá dentro de um bairro pequenininho e colocar uma igreja, uma Assembleia de Deus lá e mandar um presbítero lá para ele tocar. Ou às vezes um missionário lá e tocar, né, e fazer isso. Então ele tinha muito essa questão de abrir uma portinha ali da igreja, da Assembleia de Deus, e trazendo trabalhando com a comunidade para trazer essas pessoas. Quando eu vim aqui para o sul, eu saí da água para o vinho. Eu saí de uma igreja Assembleia lá no Rio e vim para uma presbiteriana aqui no sul. Então foi assim, uma mudança muito brusca de realidade. E o pastor lá, ele pensava muito na questão do pequeno grupo. Então ele sempre falava que o pequeno grupo era o caminho para isso. E eu acredito muito nisso porque eu vi na prática isso acontecer. Pequenos grupos que estavam ali em locais que conseguiam uma casa de uma pessoa e daqui a pouco tinha um vizinho que ia vir ver o barulho que estava acontecendo e já entrava e já participava. Então essa estratégia do pequeno grupo eu acho ela muito intimista, porque assim é muito mais fácil você convidar uma pessoa para ir na sua casa, para às vezes participar ali de um momento de palavra, enfim, do que talvez trazer ele aqui
na igreja, porque talvez exista essa, não sei explicar, mas às vezes Deus pode agir da forma que Ele quiser, mas eu acho que quando você pensa no pequeno grupo, eu acredito que ele é mais intimista, né? Ele é mais próximo da pessoa e tem essa chance de trazer mais essa pessoa para perto. Eu acho isso muito legal, e eu vejo a igreja crescendo muito nesse ponto. Talvez daqui a pouco ter uma congregação nossa, né? Talvez esse pequeno grupo não seja mais pequeno, né? Daqui a pouco ele fica maior. Eu acho isso muito, muito legal e muito importante para a igreja, assim. E o senhor falou que o sonho seu nesse momento é justamente alcançar essas pessoas. Então eu queria já emendando a pergunta: quais são as suas expectativas a curto prazo agora, ou talvez a longo prazo, dentro do Ministério de Missões aqui dentro da PIB? O que o senhor pensa? Quais são as suas ideias assim, para o futuro? Tem alguma coisa que você está pensando, estudando sobre? Eu me lembro quando eu fui convidado para... Ainda estava pregando na igreja de Brumado, e alguém fez uma pergunta, que faz uma sabatina antes de convidar para ser para o Ministério Pastoral, e me perguntaram qual era o seu projeto para a igreja de Brumado. É uma pergunta difícil, né? Porque a gente pega meio que preparado. Eu respondi nenhum. Olha aí. Aí ele levou assim o susto, assim, né? Ele não espera que a pessoa responda. Mas de verdade, eu falei assim, porque o projeto não deve ser do pastor, o projeto deve ser da igreja. Deve ser da igreja, interessante. O pastor pode liderar na construção do projeto. Eu não entendo, por exemplo, o que deu certo talvez em Brumado, em Lagoa Grande, em Piritiba, nas igrejas que eu pastoreei, que eu liderei, pode ser que não dê certo aqui. Como falou, a diferença cultural é gigantesca. Exato. Né? Às vezes não dá certo. Então, o que a gente passou durante esse tempo? Conhecendo as pessoas, conhecendo alguns hábitos, principalmente que a minha vida sempre foi mais para o Nordeste. Eu morei 7 anos em São Paulo, mas também entre nordestinos. Era um núcleo nordestino dentro de São Paulo. Então, alguns familiares, alguns amigos que eu já conhecia lá, que nós nos encontramos aqui tinha, lógico, o leque cultural um pouco mais alargado, porque eu fazia parte de uma igreja grande lá em São Paulo, mas no meu núcleo ali era mais nordestino mesmo. E aí eu venho diferente, aí tá tudo diferente, é tudo novo aqui, né, para mim. Mas eu entendo que Deus me deu esse tempo para aprender da igreja aqui, dos irmãos, até da sociedade. E a nossa estratégia primais é justamente seguir com os PGMs, alargar, aumentar, multiplicar. Nós já fizemos isso agora em Planta e Teodoro, né? Tinha um PGM lá, nós já dividimos. Dividimos não, multiplicamos. É diferente, não divide, multiplica. Porque eu entendo que hoje o tempo, desde a época de Jesus, é uma estratégia muito boa. Eu tenho uma credibilidade, eu acredito muito no evangelismo pessoal. As estatísticas dizem que a maioria dos convertidos, eles se converteram justamente com a pregação do evangelho dos seus mais próximos, amigo, parente. Né? Eu sou fruto disso, né? Apesar de aí você falou que saiu da Assembleia de Deus e depois foi para a presbiteriana, né? A minha família é isso, né? Minha avó era assembleiana, meu avô era presbiteriano. Eles viveram 54 anos juntos, sabe? Graças a Deus. Alguns brincavam lá. Mas assim, e o meu tio mais velho, que é filho deles, no caso, era ele que foi a veia batista, né? Mas eu fui convertido com evangelismo pessoal, discipulado, que nós chamamos na igreja multiplicadora de evangelismo discipulador. Então eu fui discipulado por uma prima, que é filha desse meu tio mais velho. Ela que me levou da igreja ainda adolescente, início da adolescência, e foi ali que foi o começo da minha vida cristã. Então eu entendo que esse é um tipo de evangelismo mais eficaz, porque ele firma raízes, né? Exato.
Tem uma aproximação pessoal, né? Uma aproximação pessoal. Individualizada, quase. Exatamente. É muito mais fácil você evangelizar, ou seja, aquela pessoa que está mais aberta. E a pessoa se abre mais quando confia, né? Então eu gosto muito do tipo de evangelismo, apesar de ter feito todo tipo de evangelismo que você pensa, né? Evangelismo de impacto mesmo, que a gente saía fazer mutirão missionário, no São João, que é o nosso carnaval lá na Bahia, no caso aqui, e tem lá mais no norte da Bahia, né, que é a minha cidade, fica no noroeste da Bahia. O São João é muito forte. Carnaval não tem muito impacto lá, mas o São João é bem forte, já mais para o norte da Bahia. Já fiz evangelismo no Carnaval de Salvador por alguns anos, evangelizando lá dentro do carnaval, tirando ali. Lá dentro do carnaval. Cara, como assim lá dentro? O que é isso? No bloco assim? Não, a gente fazia o seguinte: tinha uma igreja a Igreja Batista 2 de Julho, que hoje é Cristolândia lá. Ela continua fazendo missão. Então o pastor, na época, já está na glória, o pastor Ezequiel Monteiro, ele era o pastor da igreja ali em 2 de julho, que era no circuito, né? Passava no circuito indo do carnaval. Então nós ficávamos ali, existia uma equipe de vários profissionais liberais e tinha os irmãos que iam evangelizar. Então a gente ficava ali em frente à igreja, onde passava os blocos e tal, e nós saímos evangelizando o pessoal. Caraca, falando de Jesus, tirando aquele pessoal dali, levando para outro lugar, levando para dentro da igreja. Então eu participei disso. Já fiz evangelismo em cidades de romaria, essas coisas todas, falando do amor de Jesus, pregando o evangelho genuíno de Cristo. Então, e panfletando, participei de vários eventos, por exemplo, mutirões missionários, que nós hoje chamamos Jesus Transforma, né? Você já viu alguma camiseta amarelinha com o nome Jesus Transforma? Mutirões missionários. A gente participava disso. Então, fiz evangelismo de várias formas, mas eu sempre gostei mais da parte do evangelismo pessoal. Apesar de participar de vários eventos, eu gosto mais desse evangelismo. Foi o que te pegou, assim. Exatamente. Mas não sofria preconceito? Assim, os caras lá tô indo pro carnaval lá evangelizar, não sofria isso, não? Já. Os caras dizendo que foram lá pro carnaval evangelizar. Eu acho que hoje, eu até diria que lá, na minha época, na época que eu ia, na minha adolescência, a gente ia dizer que aquilo ali não era legal, não era bom. Hoje está mais difícil, né? Ainda mais. Porque o pessoal bota um trio elétrico lá e canta música evangélica, vão cantar. E aí, talvez, hoje eu não iria para o impacto de hoje. Que eles dizem sem impacto, né? Eu não iria. Tempos diferentes. Tempos diferentes. Eu acho que hoje está mais complicado. Antes a gente ia lá para dizer que aquilo não prestava. E lá tinha. A parte que a mídia não mostra é bem complicado, rapaz, porque a mídia mostra lá o carnaval, todo mundo feliz, bonito e tal, mas muita coisa ruim acontece ali dentro, né? A gente tirou das garras do inimigo mesmo. Drogadição, né? Prostituição, droga, tudo. É muita coisa ruim. Sim. Pô, cara, e essa parte assim de... Aquela pergunta que eu fiz, que eu comentei anteriormente, né? Sobre você ter uma... É porque eu já vi isso acontecer uma vez, né? Tinha um vídeo que eu tava vendo, assim, de uma menina que ela tava lá na Europa, assim, evangelizando, né? E depois que eu perguntei pra você que eu fui levado essa história. E ela tava comentando, assim, sobre como evangelizar. Acho que ela tava na Espanha, inclusive, ou algum lugar ali próximo, ali Amsterdã, não sei. Ali é tudo meio próximo. E muitos comentários, assim, de pessoas infelizes falando, pô, ir pra Europa é fácil, ir pra aí é fácil, né? Quero ver você ir lá nos países, né? Talvez Oriente Médio, África e tudo mais. E igual o senhor falou, né? O desafio é praticamente o mesmo, né? Por causa disso. E você pensa, né? Que ali, principalmente no Oriente Médio, foi o berço quase que do cristianismo teórico, praticamente, porque Jesus estava ali, né? E quando Paulo ele leva cartas a igrejas da Ásia, né? Tá tudo ali e
Na sua visão, o que criou esse afastamento tão grande? Talvez a ascensão do islamismo, não sei, talvez não sei o que pode ter acontecido porque quando você olha, por exemplo, a Inglaterra, por exemplo, lá é quase que o berço do protestantismo, né? Tanto que quando eles vieram para cá, ali, principalmente para os Estados Unidos, eles trouxeram a religião protestante mesmo, né, para cá. Eu queria saber na tua visão o que você pensa sobre isso, o que você acha que acontece, o que está acontecendo com a Europa, principalmente nesse caso. Rapaz, é algo que a gente comentou aqui na igreja, num dos momentos missionários que a gente participou aqui, é um motivo de bastante preocupação. Sim. A Europa, quando o senhor falou a Europa, a Ásia, foi berço do protestantismo. Se a gente olha, no caso, a Turquia, né, onde ela é localizada a cidade de Éfeso, uma igreja muito forte. Uma igreja fortíssima, né? E 98% da população hoje é islã. E o evangelho é proibido de ser pregado ali. Né? Ele tem uma certa tolerância, né, para os religiosos, mas o evangelho tem muitas barreiras. E quantas outras cidades, no caso, que já foram berço do evangelho, e hoje não pode-se mais pregar o evangelho. Na Europa tem uma outra vertente aí que é perigosa e que a gente tem que ter muito cuidado, não somente com a acessão das outras religiões, como o islamismo que você está falando, mas com o esfriamento da própria igreja, né? Liberalismo teológico, onde as pessoas começam a praticar algo que contradizem a palavra de Deus. A Bíblia deixa de ser de verdade a palavra de Deus e passa a ter conteúdo. É aquilo que alguns chamam de relativizar a palavra de Deus, ou atualizar a palavra de Deus. Eu não acredito nesse viés. A palavra de Deus, a própria Bíblia diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu entendo que era escândalo há 2000 anos atrás, continua sendo escândalo hoje. E, infelizmente, houve uma vertente aí que começou a olhar a Bíblia, como eles mesmos dizem, com outros óculos, né? E começaram a introduzir práticas que a Bíblia condena dentro da própria igreja. Isso foi causando um esfriamento espiritual. As pessoas, no caso, eles não produziam mais frutos. A gente tem que ter cuidado com isso aqui também no Brasil, que ainda tem um certo fervor, um certo respeito à Bíblia como palavra de Deus inerrante. Então, além do crescimento de outras religiões, também o cristianismo dentro da nossa igreja nós começamos a esfriar. E o fervor missionário, na minha opinião, é um antídoto muito interessante, né? Manter vivo a palavra de Deus, o respeito pela palavra de Deus é algo fundamental para que a gente não caia no mesmo descrédito ou no mesmo esfriamento espiritual que na Europa caiu, nos Estados Unidos. O pastor paranaense, né, o pastor Jeremias Bento, que é reitor do seminário de Feiras, hoje no seminário que eu estudei, é missionário apaixonado por missões. Ele é missionário, na verdade. Uma viagem que ele fez nos Estados Unidos, uma irmã procurou e falou bem assim: pastor, nós estamos orando para que Deus envie um pastor crente para a nossa igreja. Às vezes essa relativação da palavra de Deus causa esfriamento espiritual, e pessoas passam a olhar a igreja como o ministério, na verdade, deixa de ser ministério e passa a ser emprego. Às vezes a gente precisa... Vira um clube quase. Então, eu nunca olho, eu tenho um extremo respeito pela palavra de Deus, e uma das coisas que eu mais temo na vida, talvez a que eu mais temo, é ir de encontro à vontade de Deus. Uma das coisas que eu mais respeito é a palavra de Deus e o Deus da palavra, né? Então eu tenho temor e tremor quando leio a palavra. Então, quando eu assumo o púlpito da igreja ali, rapaz, o meu coração aperta, no caso, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande quando assumo o púlpito da igreja, que vou falar para os irmãos. Porque se você
sai da palavra. Eu me lembro que o pastor, na minha consagração, pastor muito querido, que também é missionário, a gente estava conversando essa semana, ele falando do seu ardor por missões, ele foi aquele que entregou a Bíblia. E a palavra dele foi: eis aqui o seu instrumento de trabalho. Pregue a palavra, nada além e nada aquém. Pregue com responsabilidade. Frase maneira, legal. Esse esfriamento espiritual, né, ministerial da própria igreja, ela tem sido um movimento quase que endêmico, né, tipo de dentro para fora, né. Na verdade, de fora para dentro, porque às vezes acaba algum pastor, algum líder ministerial sendo contaminado por isso, e acaba acontecendo uma implosão, né, realmente de dentro para fora, né. E esses dias eu estava vendo, eu não lembro exatamente quem estava traçando esse paralelo, e estava falando que, por exemplo, muitas igrejas assim de comunidade, ou às vezes aquelas igrejas que tem uma bandeira própria, né, não é, por exemplo, uma batista, não é, por exemplo, uma presbiteriana, né, enfim, ou uma igreja independente, uma presbiteriana independente, por exemplo, que era o caso onde eu estava, ou às vezes não é uma Assembleia de Deus, né, às vezes aquelas igrejas de porta mesmo, às vezes uma casa de oração, alguma coisa assim. Não sei se foi com o advento da internet, não sei se foi se foi alguma demanda interna deles, assim, mas muitos líderes dessas igrejas, eles começaram a ir atrás da teologia, como se fosse um movimento de aprendizado mesmo, teórico da teologia, mas eles acabaram caindo muito nessas faculdades liberais. Então agora antes uma igreja que era fervorosa, né, que tinha assim uma espiritualidade mais acentuada, assim, que pregava realmente, que tinha ali somente a palavra de Deus como fonte da forma com a qual da cosmovisão, né? Agora ela estava começando a ser contaminada por essas faculdades liberais, né, de teologia, trazendo esse esfriamento. Então eu vejo assim que esse movimento ele é muito perigoso, sabe, pro reino de Deus, igual o senhor falou em relação à Europa, né, que foi cada vez mais esse liberalismo teológico, ele tem tomado conta das igrejas, assim, da liderança, e tem sido uma coisa avassaladora, assim, nesse sentido. O que eu vejo na internet, assim, de grandes influenciadores e pessoas que se dizem cristãs, né, falando sobre, relativizando a palavra de Deus, trazendo temas que na palavra de Deus é claro que o cristão realmente ele tem que se posicionar contra essas pessoas querendo relativizar isso. Né? E realmente, agora que o senhor falou, me leva a essa reflexão, né, de por que a Europa chegou no ponto que está. E uma coisa que você olha, e é uma coisa que não acontece, por exemplo, no islamismo, por exemplo. O que está escrito lá na Torá e o que está lá é o que está lá. Né? E eu acredito que talvez falte um pouco disso no cristão. Como é que eu posso dizer, esse compromisso com a palavra de Deus, né? De realmente bater o pé e dizer que não, porque eu sinto que o cristão ele tem muito, não sei explicar, tipo assim, ele tem muito esse medo de talvez afastar as pessoas com a verdade da palavra. Quando na verdade eu já vi algumas pessoas comentando nisso, não, mas eu não posso falar isso porque senão eu vou ofender fulano, eu vou ofender tal pessoa, né? Eu vou falar, não posso falar sobre homossexualismo porque eu não vou, sabe? E tem vai criando essas estruturas, esses ídolos internos que às vezes a gente não quer tocar e a gente não quer falar, né? A gente não quer se posicionar contra isso, porque existe até um movimento quase não, né? Existe um movimento já político acerca disso, né?
dependendo da rede social que você for utilizar, que você for falar que você é cristão, ou que você for falar que, enfim, qualquer coisa relacionada à Bíblia, relacionada à igreja, assim, ou qualquer coisa, pode ser que você sofra represálias, né, nesse sentido. Olha lá, o cristão é homofóbico, é não sei o quê, vai trazendo esses aspectos assim para dentro da igreja. E eu queria emendar também numa pergunta para o senhor, dado essa realidade que a gente tem vivenciado, desse liberalismo, desse medo de tocar em determinados assuntos, o que o senhor enxerga como desafio dentro dessa ideia missional? Principalmente convergindo entre o que a sociedade é hoje e o que a sociedade precisa, né, que no caso é Cristo. E como é que a gente vai se aproximar dessas pessoas? O que o senhor vê? O senhor já passou por algo parecido? O senhor vê alguma coisa acontecendo? Na verdade, o que eu percebo é o seguinte: são muitas raízes aí. Muita coisa. Você eu fui trazendo leques aqui para a gente poder discutir. Como eu falei antes, eu tenho muito respeito pela palavra de Deus, eu preciso pregar a palavra. Sim. A questão do liberalismo teológico, para mim, é terrível, mas isso também é profético. Né? A gente estava. Eles já prepararam a gente, né? Já preparou a gente. Então, isso tem que acontecer para que essas escrituras sejam cumpridas. Isso está acontecendo. Nós estamos vivendo, de fato, tempos terríveis, mas esses tempos terríveis já foi anunciado pela própria palavra de Deus. Há esfriamento em muitos, né? Muitos irão se esfriar. Mas, de outro lado, eu fico olhando muitos da igreja que tem medo de falar o Evangelho, mas tem outros que selecionam parte do Evangelho. O pecado que eu não cometo, eu guardo para mim. Seguro. E aí eu vou denunciar o pecado do outro. Né? Aí, às vezes, a igreja se torna também algo repulsivo justamente por isso. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada de forma integral. Eu tenho que falar de todos os pecados, inclusive os meus. Inclusive os seus. Né? E tratar o pecado como pecado. Se você fala da palavra de Deus de forma integral, de forma que deve ser falada, independente de pecado, que nós na verdade, nós não devemos pregar contra o pecado, nós devemos pregar o reino dos céus. A santificação é pregar vida cristã. Quando você prega a vida cristã, você está pregando contra o pecado sem estar falando do pecado. Necessariamente, legal. Eu prefiro pregar a santificação. Ao invés de falar do inferno, eu prefiro falar do céu, que é muito bom. Mas a gente precisa falar de pecado. E não temer a represália. Se você for falar da Bíblia de forma integral, você vai conseguir muitos inimigos. Mas a Bíblia fala isso, né? E o mundo vai lhe odiar. Então, aquele que tem a responsabilidade de pregar a palavra, ele não deve temer represália. Eu tenho muita responsabilidade nisso. A gente precisa pregar o que a pessoa precisa ouvir, que é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu preciso falar da palavra sem ter a responsabilidade de convencer ninguém que aquilo ali é o bom. Essa responsabilidade não é minha. Então, quando eu tiro esse peso das minhas costas e entendo que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não sou eu, aí eu vou pregar sem medo. Então eu vou falar de tudo que eu entendo que a Bíblia quer que eu fale. Vou pregar as boas novas, que é chamar o homem ao arrependimento de todo tipo de pecado. Não aqueles que são visíveis, né? Então, se você fala isso sem distinção, talvez você seja menos represado, ou Deus vai estar contigo. A gente precisa ter muito cuidado naquilo que a gente prega para não selecionar o pecado, como eu falei antes, né? Sim. E pregar contra todo tipo de pecado. Porque, de fato, se você prega sobre um tipo de pecado mais do que o outro, você também está fazendo preconceito, você está selecionando. Você está fazendo uma seleção. Você está fazendo acepção de pessoas. E a Bíblia fala
que aqueles que estão afastados de Deus são aqueles que pecaram. Então a Bíblia fala, todos pecaram e estão afastados de Deus. Então ele não faz distinção. Não tem para Deus, não tem pecadinho nem pecadão. É pecado. E ele nos afasta de Deus, independente de qualquer coisa. A gente precisa ver isso. Cara, isso é muito legal. Eu nunca tinha parado para refletir nesse sentido, assim, de você olhar mais para falar do céu em vez de falar do inferno. Isso é muito interessante. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal mesmo. Porque você, naturalmente, conforme você vai trazendo a pessoa para perto de Deus, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, né? Isso é muito legal, assim. E quando você traz as pessoas realmente para entender o Evangelho de Deus, isso é um movimento quase que natural em Cristo, né? Você começar a abdicar. É porque o Evangelho é uma palavra de esperança, né? Sim. Para um mundo que está perdido nos seus delitos e pecados. Então, qual é a esperança? Há boas novas de salvação. Existe a possibilidade de você se salvar dessa sua situação que é eminente, o inferno é eminente, né? Apesar de algumas pessoas não acreditarem no inferno, ele existe. E já disse alguém que ele existe no final de uma vida sem Deus, né? Sim. Uma verdade absoluta isso. Então eu entendo o Evangelho como eu falei, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é o responsável para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu só sou o instrumento para falar. Então eu preciso ter a ousadia para poder falar, inspirado pelo Espírito Santo. E eu não quero falar sobre o medo das pessoas irem para o inferno. Por isso que eu falei, eu prefiro falar do céu. Eu prefiro falar do amor de Jesus, que é fincado na sua justiça, né? Você tem uma esperança. Você que já está perdido, você tem uma esperança. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você, lhe livrar da condenação que é iminente. Se você continuar vivendo do jeito que você está vivendo, o final da sua vida vai ser terrível. Mas há uma esperança. Jesus é a esperança, né? Você pode ser remido pelo sangue de Jesus se você de fato confessar Ele como seu Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que eu quero pregar para todos os pecados, aqueles que são considerados pecadinho, aqueles que são considerados pecadões, mas todos os pecados. É muito legal você pensar na graça em Jesus, né, nesse sentido, porque eu gosto muito daquela passagem, agora falando mais sobre Evangelho e graça, né, e salvação e céu. Eu gosto muito daquela passagem em que Jesus ele vai falar sobre ele vai contar uma parábola sobre, está nos Evangelhos, né? Ele vai contar essa parábola, ele vai falar sobre um dono de um vinhedo, se eu não me engano, e ele vai trazer pessoas, né, para poder trabalhar ali. Então ele sai de manhã, pega uma pessoa, ele sai ali perto da hora do almoço, de tarde, no fim do dia ele vai trazer pessoas também, e no final ele vai pagar um salário para todos, sabe? E eu acho eu me identifico muito com aquele primeiro trabalhador que chega lá e fala assim: ué, mas eu tô aqui desde cedo e essa pessoa que chegou agora por último, você vai pagar um salário para ela também? E essa parábola eu entendo a graça de Deus muito nessa parábola, assim, porque Jesus, Deus, né, enfim, o plano salvífico do Senhor, ele está aí para... Ele diz que a vontade é que ninguém se perca, né? Então, às vezes, no 45 do segundo tempo, a graça de Deus ela ainda alcança as pessoas, sabe? E quando você consegue... Antes eu caía no erro de observar isso como injustiça, sabe? Pô, mas isso é muito injusto, porque uma pessoa que vive uma vida de santidade, ela vai alcançar o mesmo céu que talvez aquela pessoa, no último suspiro dela, ela alcança Jesus. E hoje eu passo a observar como a esperança, como você disse. A gente pensa assim, no caso que o ladrão na cruz, ele se converteu no último e foi um dos primeiros a entrar no céu, né? Mas o Evangelho é isso. Ele não olha para a multidão dos meus pecados.
Ele age por misericórdia. É aquela história de que Jesus diz, olha, o médico precisa de médico aquele que está doente, não aquele que está são. Exato. Então, quanto mais a pessoa está doente, mais ele vai precisar do médico. Os cuidados, no caso, serão maiores. É interessante essa parábola, né? Quando ele fala, e às vezes a gente olha com a lógica humana. Sim. E aí nós corremos um sério erro, isso acontece muito comumente, de a gente olhar para a pessoa e dizer, aquela ali jamais não alcançaria, vai alcançar o reino. Não vai para o céu, né? Não, ele é muito pecador, ele fez muita coisa errada, né? Não, esse aí não tem salvação. Não, esse não tem salvação. Às vezes a gente olha, e aí quando a gente olha para o ladrão na cruz, aquele camarada ali devia ter feito algo muito monstruoso, ou muitas coisas muito ruins. Crucificado, né? Castigo último, né? Exatamente. Aquele que ia para a cruz, ele cometia crimes hediondos, né? Terríveis. Então ele estava ali, não era pouca coisa que ele tinha feito. E Jesus perdoou ele. Porque o perdão de Jesus, ele não é por meritocracia. Por mérito. É por graça. Porque se fosse por mérito, estava todo mundo perdido, né? Exato. Todo mundo não merece nada. Eu acho muito legal isso, cara. O Evangelho é isso. A gente não deve olhar, tentar colocar Deus e o Evangelho na nossa mente limitada, né? O Evangelho transcende tudo isso. Muito maior do que... É aquela questão diz que o finito não pode definir o infinito, né? Sim. A minha mente é muito limitada. A minha lógica não é a lógica de Deus. É por isso que ele é maravilhoso, né? Por isso. O Evangelho é maravilhoso por isso. Porque apesar de mim, ele me amou. Apesar das minhas muitas faltas, dos muitos pecados, ele me amou. Independente daquilo que eu fui, ele me ama e ele me dá na mesma proporção daquele que fez pouco, né? Justo. É isso. Isso é graça. Graça abundante. A graça de Deus é muito... o Evangelho em si, ele é muito bom. E um dos motivos por eu ser cristão, né? Primeiro eu tive uma aproximação por conta da minha família, né? Eu digo que eu tive três momentos assim. O momento em que a minha família me levou a Cristo, porque eu nasci num lar cristão, e depois do momento em que eu realmente entendi, não era mais temos que ir para o culto, mas agora vamos para o culto porque nós precisamos louvar a Deus. E seria entender não mais naquela mente de criança, né? Mas agora entender que Deus é real, que Ele está ali, que Ele vê. E a terceira grande parte da minha vida em relação à conversão é justamente entender isso, entender a graça de Cristo, sabe? Entender a graça do Senhor como sendo algo que realmente pra gente não faz sentido, não tem lógica, né? Como eu gosto de falar, não tem lógica. Esse dia eu tava discutindo com a minha... tava conversando com a Érica, né, minha esposa, e a gente tava falando sobre isso, né? E ela falou, nossa, para pensar é muito injusto, né? Daí eu falei, realmente, se para pensar na nossa visão é injusto, né? E aí ela falou, porque não tem lógica, não sei o quê. Daí eu fiquei pensando que a lógica, ela é uma invenção humana. A lógica, ela é recente. A lógica, ela surgiu com a filosofia grega. Então a lógica, ela é recente, assim. A lógica não é uma coisa, é uma invenção nossa, né? De dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente se depara com Jesus, que ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele é homem, né? E essas duas coisas, ele não deixa de ser Deus para ser homem, não deixa de ser homem para ser Deus, sabe? Essas coisas, se você parar para pensar, não tem lógica. Mas esse é o conceito grego, esse é o conceito ocidental. Mas para Deus não existe lógica, né? Ele pode e ele faz as coisas que ele quer fazer. Então, entender isso, eu acredito que é uma grande beleza do Evangelho.
sabe? Você entender a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho e realmente espalhar isso para as pessoas. Mas a grande falência, talvez, em muitos arraiais, talvez na cristandade do nosso tempo, é justamente querer engarrafar Deus, né? Fazer o Deus de acordo com as minhas pretensões. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus, ele não se deixa prender, né? Ele é a própria existência. Então, às vezes as pessoas querem fazer um Deus que se encaixe no meu estilo de vida. Aí você falou, não tem lógica. A igreja é algo ilógico, né? Eu costumo dizer que a igreja é uma maluquice que Jesus inventou, né? Olha aqui, pega pessoas diferentes, classes sociais, de criações diferentes, de estudo diferente, né? Com cultura, criadas em culturas diferentes, e coloca dentro de vocês precisam ser um. Isso é uma maluquice, né? Exato. Por exemplo, faixa etária é diferente. A cultura do meu avô é diferente da minha cultura hoje. Que é diferente da cultura do meu pai. A criação exata. A geração tem uma diferença, uma distância. E aí, de repente, coloca a gente que tem da cultura do meu avô, a minha cultura, a cultura do meu pai, a cultura dos meus filhos, e aí, de repente, bota ali dentro e diz, olha, vocês precisam ser. É ilógico. Mas o Evangelho não anda segundo preceito humano. Ele é divino, né? Essa é a beleza do Evangelho. Apesar de eu não entender muitas coisas, apesar até de duvidar de algumas, né? Nós somos humanos e a nossa fé é pequena. Mas eu quero entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu creio no Evangelho na verdade, o motor que move a minha vida é crer que esta palavra é viva, ela é eficaz e ela é suficiente. Isso é incrível, assim, é maravilhoso você saber que tem uns pastores ainda que estão aí resistindo, que tem esse amor à palavra como o senhor tem. Agora, já encaminhando assim pro final da nossa conversa, já estamos aqui há 1 hora já praticamente. Eu lembro que voa, né? Eu também sinto que passa muito rápido. E assim, eu lembro que uma época da nossa vida, quando a gente estava lá na Presbiteriana, a gente promovia alguns cultos, assim, principalmente para a juventude, né? E a gente convidava outras igrejas, né? Trazia outras pessoas para estar ali com a gente, fazer esse intercâmbio, né? E eu não sei exatamente quando, mas surgiu assim uma pergunta, uma indagação acerca da gente. Falei assim, vocês estão como é que é a frase? Vocês estão pescando dentro de aquário, né? Vocês estão jogando a rede dentro de aquário. Vocês tinham que expandir, né? Trazer pessoas que não são cristãs aqui para dentro, assim. E aquilo, eu fiquei pensando sobre isso. E aí, beleza, né? E aí, depois de um tempo, né? Depois de alguns anos, inclusive, disso, que eu ouvi isso, sobre pescar dentro do aquário, não sei o que e tal, eu estava refletindo esses tempos sobre isso. Que hoje em dia, pescar dentro do aquário nunca fez tanto sentido. Porque você tem pessoas que estão dentro da igreja que não são convertidas, que por mais que estejam anos na igreja, ainda não entenderam realmente a beleza do Evangelho. E eu acrescento mais nisso. Deus falou que ele voltaria, né, que Jesus voltaria, né, que ele estabeleceria realmente o fim dos tempos quando todo mundo ouvisse do Evangelho, quando o mundo inteiro provasse do Evangelho. E eu fico pensando, muito provavelmente isso esteja distante, porque ainda falta muita gente para a gente falar disso. Só que, ao mesmo tempo, será que a gente não está atrasando a vinda de Deus? Lógico, no tempo dele, né? Mas se você parar para pensar numa percepção humana, será que a gente não está pregando o evangelho irreal, o evangelho de mentira, dado isso?
dado essa pregação do Evangelho, que falta realmente Evangelho nessa pregação. Entende o que eu quero dizer? E pescar no aquário nunca fez tanto sentido, principalmente quando a gente está lidando com teologias liberais, né? A gente ainda está derrubando fortalezas dentro da própria igreja nesse sentido, né? E eu queria estender essa reflexão para o Senhor, né? Aqui no Brasil nós temos assim dois viés dois extremos. Aí quando eu vou a redundância aqui, extremamente perigosos. É justamente o liberalismo teológico, que é algo que destrói a fé, e o carismatismo exagerado também, que vai mais pela emoção do que pela razão. São dois perigos grandes. Então, nosso culto para racional. O Evangelho é encontrar, ou seja, o ideal é encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, nem tão pouco, nem tanto. Sim. E você encontrar o equilíbrio, isso é racionalidade, o Evangelho é racional. Eu creio que dentro da igreja, e o próprio Jesus já dizia isso que ia acontecer também, né? É profético isso. Dentro da igreja existem muitas pessoas que precisam se converter, precisam ainda entender o Evangelho de Cristo. Sim. E é muita gente, não é pouca não. Talvez seja a maioria às vezes. Para entender o Evangelho. É isso que acontece lá fora, no caso, né? Que aconteceu lá. E quando eles se depararam, não tinha mais nada de Jesus. Eles foram tirando tanto do Evangelho, que chegou no momento que eles perceberam que não tinha muito mais do Evangelho. Então eles desistiram. Por isso que nós temos muitos desengrejados, muitos, né? Talvez pessoas que se decepcionaram com a estrutura, porque eles foram tirando Jesus de um jeito que aí, quando eles perceberam, não tinha mais Jesus na vida dele. Isso é terrível. Algo que me preocupa bastante. Pescar dentro de aquário, às vezes as pessoas pensam, qual Evangelho você está pregando? Então, eu acredito que todo mundo precisa ouvir do Evangelho genuíno. Então, se a pessoa se achega a um determinado lugar onde está pregando o Evangelho genuíno, ele não foi pescado em aquário, ele foi pescado no mar que está lá, porque ele não foi convertido, ele não achou o Evangelho. Pode ser aqui, pode ser outro lugar. É porque às vezes as pessoas estão indo para a igreja, se parece com crente, né? Se veste como crente, fala como crente, canta como crente, prega como crente, mas nunca foi crente. Nunca foi crente, né? Nunca foi crente. E esse precisa ser evangelizado. E onde ele achar o Evangelho e o Evangelho genuíno, ali é onde ele deve ficar. Às vezes pode acontecer isso. Eu uso essa expressão de pescar dentro do aquário porque a gente parte do pressuposto de que uma pessoa que frequenta a igreja, né, que no caso o aquário é a igreja, aquele peixe está ali dentro. Então você já pressupõe que essa pessoa conhece do Evangelho, às vezes até você tomar um susto, porque às vezes é uma pessoa amargurada, uma pessoa que às vezes não falta liberação de perdão, enfim, vai de quem você conhece. Mas realmente isso é muito, isso que você falou é bem interessante, né? Não tem que observar como um aquário, né? Tem que observar que essa pessoa agora ela entendeu o Evangelho genuíno. Precisa entender o Evangelho genuíno, independente de onde está. Na verdade, eu entendo que a igreja verdadeira está dentro desse Evangelho que é isso tudo que a gente vê. Dessa confusão toda que a gente vê tantas denominações, mas a igreja verdadeira permanece dentro disso, protegida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Que leva a palavra de Jesus que diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja verdadeira permanece firme, apesar de pequena. Eu penso que nós somos, como igreja verdadeira, minoria. Nós estamos ali no meio dessa muvuca toda, pessoas que verdadeiramente são cidadãos dos céus, que olham para Jesus como seu Senhor de verdade, que enxergam a sua pátria como uma pátria celestial. Sião é a nossa pátria celestial e busca os interesses do reino, não seus interesses próprios, não interesses da própria denominação, mas o interesse do reino. Então eu entendo o Evangelho assim: pessoas que buscam Jesus com sinceridade de coração.
de verdade. E que tenha a palavra de Deus como sua regra de fé e conduta, né? Como eu falei lá, o pastor que me passou a Bíblia, que vive a Bíblia, nada além, nada quem. Busca de verdade o Espírito Santo, tem uma vida de comunhão com Deus. Eu entendo que às vezes a gente pensa, mas eu leio muita Bíblia, e às vezes talvez o liberalismo teológico cai nessa armadilha de ler a Bíblia como um livro de pesquisas e não como a palavra de Deus, como um livro de estudo e não como a palavra de Deus, e esquece a sua vida devocional, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, porque olha uma letra, e aí eu entendo quando a Bíblia diz a letra mata. A letra mata. Né? Não a Bíblia em si, não a palavra de Deus, mas aquilo que o homem vai achar da palavra de Deus. Tá entendendo. Entendeu? Vai entender a palavra de Deus, que se discerne espiritualmente. Então eu preciso estar em comunhão com Deus para que eu possa entender a sua palavra. Isso é muito louco. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então eu preciso estar em comunhão com Deus. Aí eu parto o outro viés, o outro extremo que diz, não, a Bíblia não, a letra mata e o Espírito vivifica, então eu não posso ler a Bíblia, então eu só vou orar. Tem que ficar só na... Aí vou orar e falta conhecimento depois, aí onde entra muita heresia, que nós vemos esses dias. Sim. Porque a pessoa não tem conhecimento. Aí eu vou dizer que a vitamina do crente, eu vou repetir isso aí várias vezes aqui na igreja, você deve ter ouvido isso aqui algumas vezes, que a vitamina do crente deve ser BO, Bíblia e oração. Tem que estar em comum, que aí a gente encontra o equilíbrio. A letra não mata e também não o carismatismo também exagerado, também não vai matar. Excessivo, né? Então estamos chegando ao fim da nossa conversa de propósito aqui. E como já um marco aqui do nosso podcast, eu queria perguntar para o senhor aqui de surpresa mesmo. Qual que é o propósito da vida do Edivan? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Servir a Deus com fidelidade. E servir a Ele servindo o outro. Não tem um outro propósito senão esse. Fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Edivan, queridão. Deus abençoe. Obrigado pelo papo, viu? Isso aí, pessoal. Obrigado.